As imagens literalmente nos cercam. Estão nas paisagens, na pintura, na escultura, na poesia, na fotografia. Mas será que é possível educar o olhar para ver além do que elas apresentam? É possível educar o olhar para eternizar por meio da fotografia um pouco melhor esta imagem que nos está à vista? Para conversar sobre este assunto, convidamos um grupo de pessoas que entende de fotografia. É a Roda de Saberes que começa agora. Conosco aqui no estúdio estão representantes de uma família de fotógrafos. Estou aqui com Fernando Macanhã, com Gilmar Macanhã, que são filhos de Hilda e José Macanhã, fotógrafos muito conhecidos aqui na nossa cidade. Sejam muito bem-vindos. Boa noite. Obrigado. Também estou aqui com o professor Francisco Santos, que é coordenador de cursos de design e de multimídia da FETEC e que também gosta e entende de fotografia. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado. Tudo bem. Eu gostaria de informar a vocês que a dona Hilda e o seu José, que são fotógrafos já com uma certa idade, serão homenageados aqui na Câmara de Vereadores no dia 17 de maio, numa sessão solene alusiva à Semana da Etnia Italiana. E é por isso também que eu convidei o Fernando e o Gilmar para conversar conosco. A dona Hilda ia participar conosco, mas não pôde comparecer. Então, os filhos hoje a representam. Eu gostaria de saber do Fernando e do Gilmar de onde vem esse gosto pela fotografia. Boa noite, tudo bom, Vânia? Eu vou iniciar. É óbvio que não tem como a gente não se orgulhar, porque o ofício que a gente aprendeu e exerce até hoje vem de família ainda do nosso avô, o avô Cláudio Polesso, pai da dona Hilda, né? E desde pequenos, né, Gilmar? A gente acompanhava o ofício dos pais, ajudava eles no trabalho comercial da fotografia e nessa linguagem especial que é, né? Que também é de documentar uma parte da sociedade, da história da cidade, também faz parte, né? Então é uma coisa que vem desde berço e a gente foi aos poucos aprendendo de forma autodidata e depois se aperfeiçoando, né? E até hoje a gente está no ofício, aí, no trabalho e aperfeiçoando, buscando novos caminhos, né? Claro. É verdade. Na verdade, desde pequeno, meus pais me incentivavam a trabalhar até mesmo dentro do laboratório, a câmara escura, onde só tinha aquela luzinha vermelha. E a gente trabalhava, eu aprendi a revelar fotos, às vezes a gente ficava com a unha preta por causa dos químicos, né? Mas era uma coisa bacana. Então, acho que fotografia, para mim, vem já por osmose, já é coisa de família, já veio do avô, depois meus pais, meus filhos sabem também fotografia. Eu sempre digo, eu não nasci, eu fui revelado, né? A gente acaba tendo, o nosso sangue não é O negativos, né? A gente já não tem como escapar. Eu pensava que todo mundo era fotógrafo no mundo, né? Não podia existir outro tipo de pessoas. Que o ofício estava ali, né? A mãe e o pai fazendo isso. Até interessante, porque a Hilda e o José fazem parte de uma obra chamada O Instante e o Tempo. E nessa obra, a dona Hilda coloca que ela não tinha pretensão de influenciar a família para prosseguir na fotografia. Não, foi muito mas ela levava vocês para o estúdio, vocês estavam sempre por perto. Sim. Naturalmente, acho que seguiria. Nós participávamos das sessões fotográficas, né, de famílias, ou até de 15 anos, bebês. A gente ajudava a animar as crianças no estúdio, ou assim, tinha aniversário de criança e casamentos, eu ia desde os 9 anos de idade. Claro. Né? Fazia-se aquela parte de auxiliar do fotógrafo principal, trocava filme, carregava baterias, organizava agenda, fazia tudo isso aí, né?
Fernando, e vocês pensavam que em dado momento vocês também iam poder construir a história da cidade? Porque a fotografia produzida por vocês e, enfim, dos momentos... Eu sei que agora, por exemplo, você fotografa mais formaturas, casamentos, mais esses eventos, mas atos da cidade também eram registrados. Também. Vocês, naquele momento, quando começaram a mexer com fotografia... Pensaram nisso, em ser também um mecanismo de divulgação da história da cidade? Um repórter, né? Talvez de forma até involuntária, sim. Eu me lembro que a gente participava da cobertura das festas da uva, dos desfiles dos carros alegóricos aí na Sinimbu. E também até aquilo, eu de pequeno, eu e meu outro irmão, nós ajudávamos tinha os turistas nas arquibancadas, a gente ia lá e vendia câmera fotográfica, filmes ali, e também, desde pequenos, fotografávamos, né, esses eventos todos, né? Isso, de certa forma, sempre ajudou a perpetuar, né, capítulos da história da cidade, né? Claro. Professor Francisco, eu gostaria de ver com o senhor como o senhor observa o envolvimento da juventude, dos novos estudantes com a imagem, porque ela está cada vez mais presente nas redes sociais, por exemplo, né? Como hoje essa juventude lida com a imagem? Boa noite, Vânia. Bem, a juventude hoje ela é muito efêmera, né? As nossas imagens elas são baixadas em um momento e daqui a meia hora elas já não têm mais validade. Parece que as redes sociais elas meio que tiraram o valor da fotografia. Talvez então pelo pouco envolvimento que as pessoas têm na hora de fotografar, ou saber que aquela foto daqui a pouco tempo ela não terá tanto valor como teve na hora em que foi postada, né? Mas para nós, sou coordenador de cursos de design, a fotografia é uma disciplina obrigatória. Nós vemos a fotografia como algo indispensável no currículo de um profissional criativo contemporâneo. E todos passam pelo laboratório de fotografia, pelo estúdio, todos têm contato com a máquina, eles aprendem a manipular, a conhecer os equipamentos e ainda assim tem um olhar um pouco mais artístico, de interpretativo em cima da foto. Então, os alunos, sim, eles usam bastante a fotografia, dentre os seus diversos meios, né, tanto no celular como na câmera, e para nós, ela é uma ferramenta de trabalho muito importante. E esse me chamou a atenção, porque eu tinha a sensação de que nas redes a própria fotografia ela é o chamariz. A sensação que eu tenho, por exemplo, quando a gente pega o Facebook ou o Twitter, né, ou os sites de notícias, a fotografia parece que ela é que nos leva para a leitura. A Exato. Sensação que eu tenho, por vezes. O senhor também percebe isso ou não? Sim, com foto a notícia se espalha mais rápido, né? É tanto que se a gente faz uma postagem só com palavras, ela tem pouca repercussão. E se tem palavras e fotografia, ela fica mais bonita, mais desejável, enfim, ela é consumida mais rápido. E a fotografia, também assim como ela funciona nas redes sociais, para se tornar mais desejável, né, como imagem, para nós também ela é uma forma documental e informativa. Então, a fotografia, a imagem, de uma maneira geral, ela é usada como complemento da palavra. Porque a palavra, e assim como o vídeo, eles dizem já o que é. E a fotografia, ela tem ali um espaço para interpretação. E ela faz com que a pessoa pense um pouco mais sobre aquela imagem, que ela dê a sua opinião e que ela busque algum fato, alguma coisa que evoque aquela informação que ela pode sobrepor sobre aquela fotografia. Claro. E os registros são os mais variados, né, Gilmar? Existem fotógrafos que se especializam em paisagem, em cenários, enfim. E você se especializou na área de fotografar famílias, pessoas. Exatamente. Veja bem, dentro do universo da fotografia existem muitos tipos de fotos. Fotos de eventos, fotos de produtos, fotos de paisagem, foto jornalística. Existem fotos de natureza, né? Cada especialização chegam a níveis realmente muito interessantes, muito altos. Por exemplo, fotografia de natureza, você vê, por exemplo, a National Geographic, são imagens extraordinárias de natureza.
você vê fotografias jornalísticas que falam do urbanismo, dos eventos históricos que são registrados. Para complementar o que o professor Francisco falou, é aquela máxima que fala: uma fotografia vale por 1000 palavras, né? E um bom texto complementa as 1000 palavras de uma fotografia. Tá? Seja ela preto e branco, da época dos anos 50 ou anteriores, nos últimos 200 anos nós temos fotografia que mostra algo que não se mostrava antes. Antes eram os pintores e algo assim. Hoje nós temos a fotografia digital, a fotografia dinâmica, a fotografia quase descartável. Só a história, só o tempo vai poder dizer para nós o quanto elas são perenes, o quanto elas são válidas. Mas eu gosto da ideia de que cada ser humano tenha no bolso uma câmera fotográfica que possa inclusive filmar desde das crianças que estão em volta deles, momentos de alegria, momentos que valem a pena ser registrados. Eu trabalho com fotografia de família não só porque há um mercado que tem que ser preenchido nisso. Né? O Fernando é especialista em eventos, casamentos, formaturas, ele é um especialista nisso. Eu sou especialista em fotografias de estúdio. Eu já passei por essa fase toda de fotografias de paisagens, de urbanismo social e tal. Hoje eu trabalho, já fazem quase 30 anos, eu fotografo famílias. E eu também não me detive somente na família gaúcha. Eu comecei a receber convites para fotografar em outros países, o que me abriu um mercado de ter representações comerciais em cada um dos países. Eu tenho 21 países já fotografados, são famílias de 21 países, que na verdade as famílias são basicamente as mesmas famílias que existem em todo o mundo. Veja bem, você acha que a cultura italiana da região ela tem uma característica, mas ela não é muito diferente daquela que tem no México, ou que tem na Itália, ou que... família é família. Semelhante. E hoje a gente tem os eventos que são rituais, mas antigamente, quando se fazia essas fotos de família, era todo um ritual, existia uma preparação. Sim. Até eu estava vendo no próprio livro, trazia imagens que primeiro se fazia a foto e depois se pintava sobre a foto. Retoque, né, especial. Era aquela foto um pouco rígida, inclusive chegava o fotógrafo no domingo, quando a família se reunia, vinha todo mundo para fora, na frente da casa, todo mundo quietinho, sem se mexer, não podia nem rir. Então, aquelas fotos duras de família, o pessoal sentado na frente, falando, não, eu não faço isso, obviamente, eu tenho minha linguagem. Mudou, né? Minha linguagem é contemporânea, né? Ela é baseada no clássico da pintura e não o clássico da fotografia antiga. Mas eu me espelhei muito na fotografia de Hollywood, na foto a moderna, a foto com jeans. A foto de pais que abraçam filhos. Eu fotografo gente sorrindo. Por que isso? Porque o meu trabalho é botar na parede. Eu não fotografo só para o book e aí vai para o computador. Não, eu faço algo e quase que obrigo o meu cliente a colocar na parede da casa deles aquela foto daquele super abraço, daquele super momento da família, porque eu sei que aquilo vai refletir na autoeducação da família. Crianças nascem, crescem vendo o abraço dos pais, o sorriso, o sentido de pertenência, a educação de que eles têm que ter uma família parecida com aquela no futuro. Você está orientando as pessoas, aquilo fortalece laços. Mas vale a expressão propriamente, né, Gilmar? Porque hoje também as famílias, elas são diferentes no sentido de composição, mas o carinho que a própria foto consegue às vezes expressar... não ter receio de expor aquilo, de mostrar, claro. Não Faz só deixar num celular, mas deixar exposto aquilo. É o núcleo da família. Eu tenho orgulho
né, o seu chefe da família, enfim, o que for, mas assim, expor isso é bacana, né? O caso dele ali é bem isso, né? E as pessoas ainda, mesmo que a gente está no tempo do selfie, que está tudo muito efêmero, com o né? celular ali, você pode fazer uma foto a cada momento no evento onde você está, né? Mas as pessoas ainda também chamam fotógrafos para registrar casamentos, formaturas. Eu sempre digo, olha, o meu trabalho não é foto de celular. O meu trabalho é especialista. O meu trabalho, ela tem uma linguagem de geometrias, de iluminações, de ângulos, de sentido, de hierarquia. Ela tem uma série de desenhos que chegam a essa fotografia técnica. Não é uma fotografia que você olha a foto e diz, pô, bonita uma foto. Mas você tem que analisar por que ela é bonita. Seja por causa do equilíbrio dela, pelo sentido. Uma foto que não fale nada, não vale nada. Tá? Foto que não fala não vale nada. Então, o que eu faço é o cuidado com as mãos, a proximidade das pessoas, a expressão corporal, essas coisas todas são visuais. O ser humano é um bicho muito visual. Quando ele olha, ele está vendo quem nós somos. A pergunta que eu sempre faço para as famílias é, em que momento vocês estão abraçados durante o dia? Quando é que vocês se abraçam aí todo mundo? Nunca vocês fazem isso. Um está no quarto, outro está na cozinha, outro está na faculdade, o outro está lendo jornal. Está todo mundo fazendo as coisinhas deles. E em que momento do dia você está abraçado? Nenhum. Então olha para a parede que está lá aquela foto com o abraço de vocês. E isso fala, isso educa. Isso educa e fortalece laços. É isso que eu faço. É de forma inconsciente. Eu não estou aí para fazer uma foto para decorar, combinar com a cor do sofá. Eu estou aí para fazer uma foto que fale de quem vocês são, para vocês mesmos. É um outdoor dentro da própria casa. É uma propaganda de nós mesmos para nós mesmos. Para nossa casa. É o mercado que está aí. O Gilmar falou dessa perspectiva de educar o olhar. Ele fala nessa perspectiva da foto de família. Mas a gente está sabendo treinar o olhar para ver não só essa imagem, outras imagens que estão ao nosso redor? Eu acredito que sim. A gente trabalha dentro dos nossos conteúdos curriculares algumas habilidades interpretativas de fotografia, né? Nós desenvolvemos painéis chamados mood boards, né? Que são painéis de emoções, onde só existem imagens, e dessas imagens nós, professores e alunos, tentamos montar uma história com os nossos alunos, né? O design ele é muito visual, ele é, digamos, 80% visual, da apresentação é visual e algumas palavras. Então a gente, dentro das nossas dinâmicas, a gente tenta trazer as emoções das fotografias, sejam por cor, por enquadramento, enfim, o que ela nos passa, né? O que ela nos diz. E essa mesma captação que os alunos têm que ter, esse cuidado, é aquele cuidado que nós buscamos montar, né, dessas interpretações, quando eles montam um portfólio, apresentam um trabalho, qual é a imagem que eles querem mostrar com aquele painel, né? E a gente sempre, às vezes a gente faz alguns exercícios, né? Eu vou me apresentar, então tire uma foto, veja como é que está a sua composição, veja como está o seu trabalho, porque a interpretação ela é muito importante, né? E a fotografia ela é cabível de várias interpretações. E essa ideia da contemplação ou da recepção, da formação de plateia para a imagem, isso me preocupa um pouquinho. A gente está sabendo trabalhar nessa perspectiva da formação de plateia, professor? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. A selfie é para plateia, né? E eu não sou muito de tirar selfie, mas eu vejo muitas pessoas fazendo e eles montam e sabem e tentam passar um sentimento daquele momento que não está acontecendo bem exatamente aquilo. Então, eles têm noção do que as pessoas querem ver e eles tentam passar isso na fotografia. E as pessoas que são muito visuais, elas sabem do que as pessoas gostam de ver. O botão curtir já diz isso, né? Então, eles vão lá, o próprio Facebook vai lá e diz qual foi a foto mais curtida, a mais comentada. E isso ajuda para que a pessoa forneça para o seu espectador aquela imagem que é mais popular.
Gostaria de ler agora a relação de fotógrafos que serão homenageados pela Câmara de Vereadores no dia 17 de maio, numa sessão solene, aberta à comunidade e que começa às 19h30 aqui no plenário da Câmara. Além, então, da dona Hilda e do seu José, que são pais do Fernando e do Gilmar Macanhã, Hilda e José Macanhã. Também temos Amadeu Zinani, Antônio Bartolomeu Belks, Ari Antônio Pastore, Ari Aires Cavalcante, Clemente Tomazoni, Domingos Mancuso, Francesco Moscani, Giacomo Jeremia, Giovanni Batista Serafini, Hildo Antônio Boff, José Macanhã e Hilda, como já falei, Jacob Capes, Júlio Calegari, João Reck, Mauro de Blanco, Primo Postali, Remy Francisco Bisol, Reno Mancuso, Rodolfo Balzarete, Sisto Muner, Ulisses Jeremia, Humberto Corinto Zanella, Valério Antônio Zátera, Vasco Reck e Valdemar Lazarotto. Aqueles que já faleceram, enfim, as famílias vão representá-los. Então, a gente faz questão de convidar os familiares próximos ou mais distantes para comparecerem aqui no dia dessa homenagem. Aproveitando, então, essa relação, essa homenagem, eu gostaria de chamar um VT que mostra a entrevista que o nosso jornalista Fábio Rauch fez com as organizadoras da obra Um Instante e o Tempo, a Sônia e a Suzana Storck. Essa entrevista elas deram para o programa Café com Letras e peço agora para vocês assistirem. E hoje recebemos as professoras Sônia Storck Frias e Suzana Storck, elas que são servidoras do Arquivo Municipal aqui de Caxias do Sul e que organizaram a obra Um Instante e o Tempo, a fotografia em Caxias do Sul de 1885 a 1990. Professoras, é um prazer tê-las conosco. Então, eu gostaria que vocês, nesse primeiro momento, começassem contando o processo de pesquisa, o tempo que levou para produzir isso, e no decorrer do programa, a nossa produção também vai mostrar as imagens do livro. Bom, esse trabalho começou já há mais de 30 anos. Ele começou em 1980, mais ou menos, quando a direção do Museu Municipal, o arquivo era anexo ao Museu Municipal, né? A direção do Museu Municipal, e a Liliana Henrich e o Juventino organizaram exposições de fotografias, ainda na época com originais, contando a história de famílias da cidade, que eram os primeiros doadores de fotografias ao Arquivo Histórico Municipal. Eram muitas doações e as famílias mais antigas participavam diretamente. Essas exposições se chamavam Família e Cidade. E graças a essa doação surgiram os boletins memória que divulgavam a história da cidade, boletins editados com pesquisa e textos da equipe do arquivo. Uhum. E isso chegou até o centro do país, chegou ao conhecimento da Funarte. A Funarte, na época, tinha um projeto de resgate da história da fotografia no Rio Grande do Sul. E procurou o pessoal do museu, na época, seria o diretor, o Juventino Dalboy e a diretora do arquivo. Na época, não era uma diretora, uma vez que o arquivo era afeto ao museu, era a coordenadora do arquivo, era a Liliana, e propuseram um trabalho de resgate da história da fotografia. Ela que tem um artigo de introdução aqui. Por isso que justamente porque ela acompanhou o início desse trabalho. Uhum. E com essa parceria, e a Funarte ofereceu uma parceria de resgate da história dos fotógrafos de Caxias e regiões. Em troca, eles dariam o suporte para a preservação das imagens fotográficas, a instalação de um laboratório fotográfico para a reprodução das fotografias antigas, para preservar as originais, todo um conhecimento de preservação desse suporte de pesquisa, né?
Isso resultou no projeto Resgatando Velhas Imagens. Essa parceria com a Funarte durou até mais ou menos o governo Collor, que daí a Funarte... No início dos anos 90. No início, exatamente. Você retomou que tinha iniciado lá por volta de 82, 83. O resgate de fotografia começou antes. O projeto com a Funarte começou em 82. E a partir desse projeto começou o levantamento de pesquisa sobre a história desses fotógrafos. O arquivo já tinha elencado os mais antigos, como Giovanni Battista Serafini, Umberto Zanella, são italianos, o Postali italiano, mas cada um vai ter uma história diferente aqui. O Postali chegou bebê e vai se tornar fotógrafo no Brasil. Então, a entrada desse acervo, desses vários fotógrafos, que são 25 fotógrafos que foram contemplados no livro, foi praticamente através de doação, né? E esse chamado, essa sensibilidade começa, como a Sônia falou, início dos anos 80, com os projetos Caxias, Sua Gente, Sua História, o outro projeto que tu falou, o Familicidade 1, que teve 2 versões, teve a 1 e a 2, e depois entra a Funarte, e a Funarte entra porque começa a vir muitas doações e nós não sabíamos como tratar esse acervo, ter um tratamento técnico, né, de guarda e de preservação e posterior acesso. Então, como é que essas imagens entraram? Basicamente através de doação, muito dos fotógrafos do final do século XIX, 20, 30, mas vai até 60. Claro. E aí entra o Belks, entra o Pastore, entra o Macanhã, que já começa o processo colorido, já com impressão mais moderna, né? Que vocês estavam basicamente tem progredindo o até aqui. Tem 25 fotógrafos que são recortes que nós procuramos mostrar algumas fotos, e através dessas fotos e do texto mostrar a estética dele e aonde que estava a clientela dele para ele sobreviver do trabalho dele, que era fotografia, tá? Que vai até o José Macanhã e a Hilda Macanhã. Fernando, como a própria Suzana falou, os seus pais, a Hilda e o José, foram inovadores, principalmente na área da fotografia colorida, né? Você pegou esse tempo já da fotografia colorida ou ainda de um tempo da preta e branco? Não, eu já vivenciei a epopeia que o pai trouxe aqui, a fotografia colorida para o estado do Rio Grande do Sul. Caxias do Sul foi pioneira antes de Porto Alegre até nisso, né? Então, na época, como o meu mano Gilmar sabe até mais detalhes, ele foi desbravador, assim, ele importou equipamentos de fora, do exterior, teve muita tentativa e erro, investimento que para a época era vultuoso até e visionário, né? Porque até então, o processamento colorido era feito em São Paulo. Muitas pessoas mais antigas sabem, né, como era comum se extraviar fotografias, perder na revelação, queimarem, velarem os filmes, né? Então isso na época foi colocado aqui através do pai e da mãe, do empreendimento deles, né? E montaram uma empresa que era toda voltada a atender o setor profissional, profissionais da época, fotógrafos, né, que pudessem revelar as fotografias aqui mesmo na cidade. Então, depois na década de 90 veio o advento dos mini-labs, então se revelava em 1 hora, foi toda uma fase muito legal, que depois foi tudo engolido pelo mundo digital, né? Então eu vivi essas 2 fases ainda de trabalhar com negativo, com filme em vários formatos grandes, 35mm, e agora, já de 10, 15 anos para cá, a parte digital, né? Você comentou, e o próprio Gilmar também, sobre essa preocupação com o documento, a fotografia também para guardar, para conferir, ela materializada. Hoje a gente vê as pessoas guardando as fotografias no celular, no computador, mas não mandando imprimir, né? O Gilmar me apresentou essa preocupação para o futuro, né? Hoje a gente está também aqui conosco, está o filho do Fernando, o Arthur, ele não está aparecendo porque ele está acompanhando a entrevista de fora,
E o tio dele, o Gilmar, comentou, me preocupa é saber o que essa nova geração pensa da fotografia. Gilmar, você comentou que se preocupa da falta de documentação dessa fotografia. Olha, o próprio criador da internet, ele se preocupa com a preservação dessas imagens digitais que estão por aí, em computadores, em nuvens e tudo. Se ocorrer de que haja uma falta de leitores para isso, a parte que tudo é canibalizado, né? Você tem um produto que hoje come o seguinte, que vai para o seguinte, você lembra do negativo, você lembra do slide, depois quando começou a entrar os vídeos VHS, quando entrou os CDs, hoje em dia já os CDs já estão desacelerando, já quase não existe isso. O que vai ser aqui 5 anos, 10 anos, 20 anos, 100 anos, 1000 anos? O que vai acontecer se nós não registrarmos isso? Hoje nós estamos falando desse livro maravilhoso, porque naquela época se batia foto, se tinha foto, ela estava lá guardada num armário, lá num álbum. Aí puxaram para fora e nós temos históricos aqui maravilhosos que falam disso. Eu tenho minhas dúvidas de que nós possamos ter a mesma linha de históricos sobre o que está acontecendo hoje. Se nós não nos preocuparmos em preservar em imagens, e não somente em dígitos, né? em bytes. Né? Eu acho que eu preciso dizer para vocês que estão escutando, selecione, vá lá no computador, tira algumas horas do dia e peguem daquelas milhares de fotos, tirem 100 fotos, 500 fotos dali e manda revelar isso aí. Não é uma propaganda para consumir papel fotográfico, é uma campanha para salvar, preservar, garantir. Tudo na vida tem seguros. Pois eu digo uma coisa, façam o seguro dessas imagens imprimindo elas. Não precisa imprimir todas elas, mas imprimam as melhores, as que falam para vocês alguma coisa. Uma seleção. É, uma seleção bem legal daquilo que você é, porque nós somos as nossas memórias. Se você deixar isso esmerecer ou perder ou por alguma coisa, tchau. Você não vai ter mais nada. Professor Francisco, o senhor tem seu álbum de memórias em casa? Pouco. Ele é bem pequeno. E os alunos estão elaborando esse álbum? Olha, alguns têm. A gente trabalha com portfólios, né? O trabalho dos trabalhos dele. E até a nossa disciplina de fotografia, eu estava falando para ti, né? A gente tem impressa algumas fotos, mas ainda é pouco. A gente gostaria de ter mais fotos impressas, mais fotos visíveis, né? Porque a foto que fica dentro do dispositivo, o dispositivo ele é de cada pessoa e a foto que está impressa ela pode ser vista por todos. Então a gente tenta estimular para que seja impresso, que seja exibido, como orgulho, como registro, como informação. Ao menos uma seleçãozinha, assim, algumas. Isso, uma seleção e como estímulo também, que as melhores fotos serão impressas, né? E é tanto que hoje qualquer foto que a gente imprime e põe o nome de exposição, ela ganha notícia, ela ganha repercussão, porque é difícil existirem fotos impressas. Então quando a gente tira ela do virtual, imprime e elabora e organiza algum evento, ele já tem um ar diferente, né? Como é bom contemplar imagens. Como é bom contemplar imagens. Que nos atraem. Né? Exatamente. Então, qualquer foto impressa hoje é uma exposição, porque é difícil a gente contemplar isso hoje. Claro. Estamos chegando ao final do Roda de Saberes de hoje e gostaria de convidar a comunidade caxiense para um evento interessante que ocorre na Universidade de Caxias do Sul, do dia 16 ao dia 20 de maio, que é a Semana dos Museus. Neste encontro, inclusive, o nosso Centro de Memória vai estar presente com a presença do coordenador do Centro de Memória, o Eduardo Reis. A Semana dos Museus é um evento gratuito e as inscrições podem ser feitas no www.ux.br. Também gostaria de convidar a comunidade a participar do Roda de Saberes, dando suas sugestões,
Eu lembro que o Roda de Saberes é um evento da Escola do Legislativo, é uma iniciativa da Escola do Legislativo e ele é transmitido semanalmente pela TV Câmara, canal 16 da NET. Quem quer contribuir com sugestões pode mandar e-mail para escoladolegislativo@camaracaxias.rs.gov.br. Eu agradeço a sua companhia. Até o próximo.